Esse tempo que a gente está vivendo, extremamente fértil, não é um tempo que vai durar para sempre. A gente está vivendo uma época de ouro na Bolsa de Valores para quem gosta de renda passiva. Para quem gosta de renda passiva. Independente se o foco principal é multiplicação de patrimônio ou se o foco principal é renda passiva. Para quem gosta, pode focar em multiplicação de patrimônio e também receber renda passiva, né? É um efeito colateral natural, inclusive para quem multiplica o patrimônio. Mas é uma época de ouro para quem gosta de renda passiva, para quem gosta de receber dividendos previsíveis mensais, tá? Por que eu falo que é uma época de ouro? Eu vou te comprovar aqui, tá? Quando a gente olha o cenário, eu vou trazer sempre o cenário internacional e o cenário brasileiro. Por quê? Para que você não tenha apenas uma visão do Brasil, porque seria uma visão geral dos investimentos. Mas o que a gente consegue ver aqui claramente, olha só. Aqui eu consigo ver o histórico do dividend yield do índice americano de ações do S&P 500, certo? E basicamente o que a gente consegue perceber claramente, ó, nos Estados Unidos a gente tem algo chamado tributação dos dividendos em 30%. Aqui no Brasil a gente tem os dividendos que são parte dos lucros das empresas ou parte dos lucros dos fundos imobiliários que são distribuídos para os seus acionistas ou para os seus cotistas. Lá nos Estados Unidos a gente tem 30% de imposto, aqui no Brasil a gente tem isenção de imposto de renda até esse momento, tá? Em relação aos dividendos. Como tem um imposto muito alto lá nos Estados Unidos, o que acontece? As empresas elas não distribuem muito dividendo naturalmente, porque eles utilizam outras formas, outros mecanismos que eles não têm que pagar 30% de imposto para eles conseguirem remunerar melhor o acionista, para eles conseguirem dar vantagens para o acionista, tá? E aí você acaba que tem aqui na média, tá? um dividend yield na faixa de 2%. E se a gente for pensar aqui, ó, depois de 2020, esse dividend yield até caiu, né? Então o histórico de dividendo é muito menor, né? Muito pequeno. Na faixa de no máximo 2%, sendo que se a gente pegar os dados, né, dos últimos anos, a gente tem aqui na faixa de 1,57%. Tá? Quando a gente olha para o histórico brasileiro, a gente tem uma outra visão, a gente tem um outro cenário. Olha só, deixa eu mostrar aqui para você esse estudo exclusivo, tá? Do site acionista, pegando dados da Economática, que é uma base de dados muito bem conceituada no mundo, tá? Muito confiável. O que a gente consegue ver aqui historicamente? A gente vê historicamente, olha que doido, de 2013 para frente, a gente vê aqui, ó, que o que você está vendo? Deixa eu só interpretar o gráfico para você. Nas linhas contínuas, você está vendo que qual é o dividend yield daquele momento. O que é o dividend yield? É o quanto as empresas ou os fundos imobiliários estão pagando naquele momento de dividendo em relação ao valor que você investe. Digamos que você foi lá e investiu R$100 e você recebeu durante um ano R$10 de dividendos. Qual que é o seu dividend yield? É 10 dividido por 100, ou seja, 10%. Tá? E a gente vê aqui, então é sempre o dividendo distribuído nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação, do ativo ou do fundo imobiliário. Tá? E o que a gente consegue ver? Isso aqui é dados até novembro de 2022, tá? Não consigo encontrar um estudo mais recente do que esse, embora o cenário não esteja muito diferente do que está aqui. A gente vê aqui, ó, que o índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações do Brasil, ou seja, aqui a gente está falando das ações, as maiores empresas que a gente consegue encontrar na Bolsa. O que a gente vê? Que o histórico de dividend yield a gente vê oscilando na faixa de 3%, vai para 5%, volta para 3%, vai para 5%, de forma que a média é justamente o que você vê na linha pontilhada. Então a média nesses últimos 10 anos ficou na faixa de 4,2%, 4,3%, aqui, ó, 4,37%, tá? De dividendos. E olha o que aconteceu de 2021 para frente. A gente viu esse dividend yield disparar. Eu já vou explicar o porquê, mas primeiro eu quero te mostrar a oportunidade que está na sua frente. E sim, é uma oportunidade, embora tenha alguns ajustes que a gente tem que fazer. Tá? Quando a gente pega o IDIV, o que é o IDIV? É um índice tipo o índice Bovespa. Só que esse IDIV, ele calcula a rentabilidade média, certo? E aqui no caso o dividend yield, né? A quantidade de dividendos que o índice distribui, só que esse índice aqui ele não pega as maiores empresas que tem na Bolsa de Valores no Brasil. Ele pega as empresas que distribuem recorrentemente dividendos, ele tem alguns critérios de aceitação, tem que ter distribuído dividendo nos últimos, tem uma periodicidade específica, ele tem que ter uma constância, não basta você pagar um ano, não pagar no outro, você não vai entrar no índice. Então ele tem certos pesos, não quero entrar muito tecnicamente aqui nos critérios de aceitação e tudo mais, não é esse momento,
Mas a gente vê que quando são empresas focadas em dividendos, a gente tem um dividend yield mais alto. Então a gente tem os dividendos oscilando na faixa de no mínimo 5%, certo? Aqui a gente teve um momento aqui em 2020 e 2021 que foi para baixo um pouco de 5%, mas de 5% oscilando até 10%. Então a gente tem uma média aqui um pouco superior a 7% de dividendo. 7% de dividendo, tá? E olha o que aconteceu nos últimos anos. Isso aqui foi para 13,76, tá? Enquanto a média do índice Bovespa, que está na casa de 4,37, foi para 11,52. Na linha vermelha, a gente tem o IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários, que basicamente a gente para um pouco de falar de ações, falamos sobre IBOV, falamos sobre IDIV, agora a gente fala de fundos imobiliários, tá? A gente vê os fundos imobiliários, eles têm uma média, isso aqui é importante você anotar, a primeira anotação que você tem que fazer, fundos imobiliários, em geral, eles pagam mais dividendos do que ações, ponto. E de forma mais previsível, você veja que as oscilações, elas são menores que as oscilações que você vê, por exemplo, no IDIV, né? No IBOV acaba sempre sendo baixo, só que aí não é critério de comparação, né? Poxa, eu quero previsibilidade para ter a metade, não faz muito sentido, então tem que dosar as coisas. Mas o que acontece? A gente vê que a média está na faixa de quase 8% aqui dos fundos imobiliários e a gente viu que os fundos imobiliários chegando na casa de 11,78%, tá? Então, para quem gosta de renda passiva, você vê que a gente está numa janela de oportunidade muito grande. Ah, Vinícius, você está olhando o dividend yield, que é o dividendo distribuído no passado, não no futuro. Sim, estou olhando o dividendo distribuído no passado, entretanto, os dividendos projetados para o futuro também estão extremamente elevados, como o que estava aqui no final de 2022.